Bom dia, internautas, tudo bem? Na manhã da segunda-feira, o Ibaê escolheu um tema, um tema atual, um tema recente, bastante polêmico para discutir com vocês. É o seguinte, a questão do jogo Baleia Azul e da série da Netflix, o 13 Reasons Why. Então, o tema de hoje da nossa live é por que a gente precisa falar sobre o suicídio. Nosso convidado de hoje é o Dr. Vitor Pablo, que é médico psiquiatra da Clínica Holística, formado pela Universidade Federal da Bahia, com residência em psiquiatria no Hospital Universitário Edgar Santos e também tem especialização em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nayar. Prazer estar aqui. Obrigada. E assim, para a gente começar esse bate-papo, eu só vou introduzir a questão do jogo, o que define o jogo Baleia Azul e qual a relação com a série para a gente discutir a questão do suicídio. Então, na verdade, são ganchos, a gente não vai se limitar à questão tanto do jogo quanto da série, mas é importante fazer a introdução, já que são dois fenômenos atuais, recentes, e só para explicar aqui direitinho. O jogo Baleia Azul, para quem não conhece, consiste em uma série de 50 desafios diários, enviados à vítima por um curador, e desde tarefas simples, como desenhar uma baleia numa folha de papel, até outras mais mórbidas, mais complicadas, como cortar lábios, furar a mão, ou diversas partes do corpo, incentiva a automutilação. O desafio final seria se matar. A origem do jogo é desconhecida, mas os primeiros casos relacionados, associados ao jogo, seriam registrados na Rússia. Então a gente tem, no final de março, início de abril, alguns casos registrados no Brasil do jogo, mas não necessariamente de suicídios ligados ao jogo. E o segundo ponto que a gente quer abordar, que é uma temática também atual, é de uma minissérie, da Netflix chamada 13 Reasons Why, que foi lançada no dia 31 de março de 2017. Em 20 dias bateu o recorde de 11 milhões de tweets, e a série conta a história de Hannah, que é uma adolescente que comete suicídio. No primeiro episódio, ela envia uma caixa de sapatos com fitas cassetes para as 13 pessoas que seriam os motivos dela ter cometido o suicídio. Então, assim, com esses dois ganchos, e não exclusivamente nesses dois ganchos, a gente quer discutir a questão do suicídio juvenil. E é o nosso papo de hoje. Tá bom, doutor? E eu queria começar perguntando, assim, como é que os pais podem identificar as mudanças de comportamento dos filhos jovens, principalmente, dos adolescentes, pré-adolescente, adolescente e jovem no geral. Certo. Essa é uma população bastante sensível, até porque é uma das faixas etárias em que acontece o primeiro pico de ocorrência de depressão maior, principalmente mais no finalzinho da adolescência. E no jovem isso pode não ficar muito claro. Esse movimento um pouco alarmista que está acontecendo, eu acho que é uma oportunidade, mais do que talvez um risco agora, nesse instante, para chamar a atenção para a prevenção do suicídio juvenil. Porque em outros países isso foi feito de maneira massiva e conseguiu diminuir, mas parece que nos últimos 30 anos no Brasil isso ficou meio posto de lado. E o suicídio nessa faixa etária, 15 a 24 anos, aumentou. Tem aumentado uns 30%, 30% a 25%. Então, assim, uma mudança de comportamento para um comportamento mais isolado, crianças que têm uma certa irritabilidade, queda da produção escolar, tudo isso pode levar a crer. Muitas vezes também uma perda da capacidade de sentir prazer pelas coisas que antes lhe eram interessantes, O pai pode testar isso, sugerindo viagens ou planos para ver, porque se o jovem não se interessa, isso também pode ser um sinal de depressão. Mas assim, isso também a gente tem que evitar uma caça às bruxas, Porque o pai que está um pouco ausente de uma hora para outra fica bastante vigilante, isso pode inibir. Então tem que ser uma atenção qualificada. Claro, e assim, o que eu acho importante de esclarecer é que não se associa exclusivamente ao fenômeno, ao jogo, mas assim, mudança de comportamento geral. Porque não é, de repente, ver o que é noticiado de, olha, está acontecendo um jogo, que as pessoas podem, enfim, como para no final se matar, mas é um comportamento geral do adolescente ou do jovem, Então, assim, é observar mais do que qualquer coisa. E como é que esse pai pode fazer para construir um canal de diálogo, assim, seguro, que o jovem se sinta acolhido, se sinta assim, confiante, para poder ter uma abertura de falar, olha, eu não me sinto bem, eu acho, enfim, até identificado que se trataria de um comportamento depressivo mesmo, entende? Como é que esse pai pode fazer isso? Eu acho que o básico é resgatar o contato. Às vezes uma presença silenciosa na sala, na cozinha, investigar as redes sociais da criança, Isso pode ajudar a ver alguns parâmetros.
Um jovem que se isola muito no quarto, passa a se isolar, ou cobrir parte do corpo, perda de peso, insônia, mudança do padrão de comportamento. Como eu falei, a produção escolar e o isolamento são pontos bastante sensíveis dessa questão. E mostrar a presença empática, ou seja, que o pai se interessa por ele, né? E muitas vezes, se ele observa uma ocorrência numa rede social, puxar o assunto, né? Falar sobre essa questão que é a vontade de se matar. Porque a vontade de se matar é comum, ela pode atingir até 1/5 ou 1/6 das pessoas durante a vida. E que isso pode ser uma doença, geralmente 90% das vezes e é fácil de tratar. Então, se ele sentiu isso, um jovem com 13, 12 anos já está preparado para ter essa conversa. De uma forma mais tranquila, né? Exato. E então, assim, de que forma também a escola, ou de repente até a faculdade, no caso dos jovens um pouco mais velhos, né? Ter esse papel de criar também esse canal de diálogo, de identificar, porque de repente não é publicado numa rede social como no Facebook da vida, um post falando de, enfim, tu tá de matar, mas assim, tem grupos no WhatsApp, tem grupos em outras redes que eles conversam. Então, assim, como é que os pais ou os educadores podem ter essa sensibilidade de identificar, de rastrear isso mesmo? Os pedagogos e por haver uma reação muito forte, parece que está havendo menos consequências do que reação. Uma reação, assim, de alarme. Eu acho que isso vai reverberar na escola. E eu já ouvi dizer que tem escolas que têm tido iniciativas de criar fóruns. É interessante debater sobre o assunto e mostrar que não é uma coisa incomum, né? Talvez nas gincanas, por exemplo, e transformar cada um num agente de escuta. Tirar esse tabu, ou seja, vontade de se matar é comum e a gente precisa estar aberto a ouvir, não para julgar ou para dizer não reaja, você vai sair dessa, mas para estar acolhendo essa pessoa, conduzindo ela de alguma maneira. Isso já dá um alívio, porque esse sofrimento passa. Inclusive, a gente, em relação até ao próprio jogo, a gente tem algumas iniciativas positivas, como um jogo chamado Baleia Verde, Baleia Rosa, que incentiva justamente o curador que vai dar uma iniciativa, vai dar um feedback, uma resposta positiva para esse jovem. Então, assim, também tem correntes positivas nesse sentido. Só tem que ter cuidado, porque às vezes, assim, bota 10 ou 15 motivos pelos quais viver ou pelos quais ser feliz. Às vezes, isso para a pessoa que está deprimida, isso não... Entende? Não é muito eficaz? Não é. Porque ela perde um pouco a capacidade, ela não reage muito bem. O acolhimento, a condução, muitas vezes para um profissional, porque é uma condição que se instala e é sindrômica, precisa às vezes medicar, precisa muitas vezes medicar. Então, às vezes, se forçar também essa coisa, mas de alguma maneira tem que ser formatado, né? Algo, claro. Uma reação. E de que, assim, por que para essas pessoas é tão difícil pedir ajuda, pedir socorro? A gente vê também em alguns momentos alguns memes jocosos de, na verdade, as pessoas não viram a sandália, faltou a sandália azul, né? Assim, como se as pessoas fossem indolentes mesmo, preguiçosas. Tá fazendo isso porque eu não tenho o que fazer, na minha época não tinha isso. Então, assim, por que é difícil também para quem não está acompanhando o processo perceber que não se trata de uma preguiça, que não se trata de má vontade, de falta do que fazer, ou de indolência mesmo, mas sim de uma doença. Então, assim, como é que a gente pode também fazer essa mudança de mentalidade de quem está ao redor, né? De não achar que é apenas chamar a atenção por chamar a atenção, porque tem muito isso, né? Ele só tá querendo chamar atenção, ela só tá querendo chamar atenção. Mas por que tá querendo chamar atenção? Por que é tão difícil pedir socorro? Exato. É um tabu falar e ouvir a respeito. A palavra suicídio, né? Porque eles acreditam que ao colocar isso, você aumenta a chance, dá uma ideia. E no caso da pessoa que tá com a vontade de se matar, ela se sente sozinha, ela acha que é a única ou uma das poucas que tem essa vontade, então ela se fecha. E muitas vezes as que se suicidam a família esconde, então você não ouve falar muito sobre isso. A questão do pedido, muitas vezes são tentativas, principalmente de mulheres, tentativas que são menos letais, seja beber perfume, vamos dizer assim, tomar alguns comprimidos de um analgésico, né, ou algo assim, que você vê que não é efetivo e que ela fez um movimento suicida, mas talvez não quisesse se matar, quisesse chamar a atenção. Mas essa atenção que é chamada é importante
porque é um pedido de socorro. Então, aquele jovem que bebeu perfume para se matar, realmente, ele talvez quisesse chamar mais atenção, mas esse chamar a atenção tem que ser valorizado, é um pedido de socorro. É uma Então, mensagem. que não necessariamente vai ser através de conseguir êxito mesmo na tentativa de se matar, mas assim, um comportamento atípico. Comportamento suicida. Suicida mesmo, né? De chamar a atenção de uma outra forma. Bacana. Dando somente continuidade, a gente tem algumas polêmicas agora falando da questão da série da Netflix, que, assim, muitos textos recomendando, muitos comentários também das pessoas recomendando que não assistam, porque quem estiver numa situação de vulnerabilidade mesmo, psíquica, cometeria suicídio. Então, eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, né? De fato, incentiva, não tem a ver, não é um comportamento padrão, ou seria... Olha, eu vi alguns episódios e eu achei um pouco chato. Eu não consegui ver tudo. Porque eu acho que poderia ser resumido de 13 para 6 ou 7 episódios, assim. Mas, de uma certa maneira, ela tem uma estética gótica, essa estética emo, que ela magnetiza e ela pode justamente, vamos dizer assim, chamar a atenção de um jovem que já esteja predisposto. Essa questão eu chamaria de suicídio por inspiração, que alguns chamam de copycat suicide, ou efeito Werder, que é uma romantização do suicídio e o uso dele como maneira de vingança. No caso da série, não parece que ela está deprimida, ninguém comete um ato, assim, a questão do suicídio é mais complexa, não é uma questão de causa e efeito. Aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, ela foi abusada e ela se mata. Não, nem todo mundo que é abusado se mata, tá? Então, assim, mas a série em si, ela pode, através dessa romantização, dessa vestimenta estética e até dessa ideia distorcida de usar o suicídio como vingança, ela pode inspirar de uma maneira negativa a essas pessoas que já estejam predispostas. Então, geralmente, quem já pede o socorro de maneira não necessariamente através do beber perfume ou tomar comprimido, que vai de fato a um centro de apoio ou um consultório mesmo, ela já está num estágio mais avançado, não necessariamente, da doença? Sim, quem tenta, sim. Porque muitas vezes as pessoas no estado de depressão, elas começam mais com uma ideação suicida. Ou seja, a ideia de morrer como uma maneira de tirar esse sofrimento vai assediando a pessoa. Claro que é depender de um indivíduo para o outro e da intensidade da depressão, porque existem episódios leves, moderados e graves. Principalmente os graves é que têm ideações suicidas. Então tem umas pessoas que já vão logo para a ideia e o planejamento. Tá? Então, geralmente antes de tentar, você passou pelas fases de ideia e planejamento. E a tentativa ou o suicídio em si já é uma fase avançada, ou seja, o indivíduo não foi diagnosticado, não foi ajudado a tempo, nem pediu ajuda. Nem pediu ajuda. E, assim, em relação aos centros de apoio, a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG, CCV, e, assim, como é que as pessoas podem fazer para recorrer? Tem um número fácil? Aqui em Salvador, onde é que essas pessoas podem buscar esse tipo de acolhimento, de atendimento, né, para serem atendidas mesmo? O telefone é 141 e a própria ONG tem um site que permite até conversa por Skype. Se eu não me engano, o endereço é cvv.org.br. E lá ele coloca uns 4 níveis de comunicação. São pessoas que estão muito atentas, elas sabem justamente o que dizer e como conduzir aquela pessoa, porque não basta só acolher. Se ela está deprimida, você tem que levar ela para avaliação, ou se ela está com um comportamento suicida, tem que ser avaliada, porque 90% das vezes tem uma doença por trás e a principal seria a depressão. E aí precisa de uma abordagem com um psicólogo, com um psiquiatra. Chegaram algumas perguntas aqui pra gente, então se você tiver sua pergunta, pode ficar à vontade para mandar alguma questão específica, particular para o Dr. Pablo. E a primeira é a seguinte: oferecer atividades aos jovens para ele ocupar a mente ajuda? De que forma, né? Quais atividades, enfim? Pergunta em sua identificada. Eu gosto de dizer assim que várias coisas podem melhorar o humor. Até uma viagem para Paris, você se sente bem. Mas assim, num quadro de humor em si, ele pode ajudar, assim, ele falou estimular atividades? Não, ele colocou assim: oferecer atividades aos jovens para ele ocupar a mente ajuda. Então, assim, se oferecer atividades,
há um retorno positivo, a pessoa pode melhorar? Pode ajudar. Agora, num estágio depressivo mais avançado, grave, essa pessoa tem sintomas de fadiga, queda da energia e perda do interesse, da disposição, da capacidade de sentir prazer. Então, nesses estágios, isso não vai funcionar, e se você estimula, às vezes ele vai tentar, não vai conseguir, isso aumenta a frustração. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você não melhora a depressão com uma viagem para Paris ou uma ida ao Hopi Hari. E assim, aproveitando a deixa dessa pergunta, antes de ir para a terceira que tem aqui, qual o risco assim, da automedicação para os casos da pessoa com depressão? De repente ela conseguiu, até lendo em fóruns mesmo, na internet, identificar, eu estou, sei lá, em algum nível, no estágio 1 ou 2 de depressão, não tenho grana, não tenho coragem, de repente, de buscar um consultório psiquiátrico, vou buscar aqui o que eu posso tomar para melhorar o meu humor, melhorar a minha disposição. Quais são os riscos dessa automedicação para quem consegue se perceber no comportamento depressivo e de repente até no comportamento suicida depois? Eu localizaria 2 para resumir. O primeiro deles é justamente a automedicação com ansiolítico, que é um dos sintomas mais comuns, é a insônia. Então, por isso que essa questão do Rivotril, né? Muita gente tomando Rivotril, e se medicando, e isso vai camuflando a doença, né? E como é uma doença, ela acaba diminuindo a capacidade de produção. Então, assim, as pessoas acabam ficando no estágio de produção X, quando poderiam estar no estágio de produção 4X. Então, isso é atraso de vida, né? Você pode até melhorar a depressão, espera 6 a 2 anos, 6 meses a 2 anos que ela passa. Só que você perdeu até muito lá, tempo, claro. E você ficou sob risco suicida. A segunda coisa é o uso de antidepressivos sem um segmento, porque algumas dessas depressões podem ser bipolares, que existe a depressão maior clássica, que é unipolar, mas muitas vezes a gente não consegue identificar que existe um lado bipolar naquilo. E o uso de antidepressivos sozinho pode piorar o quadro e aumentar o risco suicida. Dando continuidade aqui, a gente tem uma segunda pergunta que é sobre o jogo Troia. Não sei se o senhor já acompanhou. Não. Que é um jogo... É da asfixia. Hã? O nome da pessoa que é Troia. Desculpa, Troia. Que é um jogo, que esse jogo, falando do Baleia Azul, se é um jogo só para quem tem depressão, ou se é para quem teria outras doenças também relacionadas à vontade de se matar mesmo. Olha, esse é um jogo que, pelo que eu vi, eu não consegui mergulhar dentro da baleia. Mas pelo que eu li, eu consideraria que é uma espécie de pacto suicida virtual. Os pactos suicidas não virtuais, eles são bem conhecidos, principalmente de jovens, idealizados, e também na faixa etária de 50, 60 anos, a depender de algumas situações e patologias. Nesse pacto suicida virtual, o que a gente observa é que o curador parece funcionar como um mentor, não sei se motivado por algum sadismo, né, de alguma maneira, e ele consegue exercer uma influência bem irresistível em pessoas que já estão deprimidas. Tanto que a estética do site também é meio gótica, meio emo, né, para atrair essas pessoas. E eu percebo que eles têm incidido muito numa população de jovens deprimidos do sexo feminino, que são as que se matam menos. Ou seja, nessa faixa etária de 15 a 24 anos, a taxa de depressão é igual para ambos os sexos. Mas por uma questão de letalidade, o jovem masculino consegue mais, infelizmente. E o feminino tenta mais, porque ele usa mais métodos menos letais. Esse jogo eu tenho percebido que ele tem conseguido justamente pegar essa população que não leva a cabo. Isso é que eu acho mais trágico, assim, e com potencial de estrago. Bacana, só dando continuidade, a gente falou do CCV, e eu queria saber, assim, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela divulgou uma chamada cartilha para a imprensa, que é, assim, que tipo de comportamento a imprensa pode ter para identificar, ou, enfim, desenvolver papos como esse aqui, para a gente estimular mesmo a falar sobre o suicídio e falar sobre o comportamento suicida. Então, assim, a gente falou inicialmente de como é que o pai pode perceber, como é que a escola pode perceber, como é que a faculdade pode perceber, mas, assim, o que caracteriza dentro da psiquiatria um comportamento suicida e como é que isso pode ser facilitado, assim, para uma linguagem, para quem não está habituado, né, uma ambiência médica, de repente. O que é, de fato, o que está dentro desse comportamento suicida? Basicamente as tentativas, né? Mas uma pessoa que também está com depressão, ela acaba negligenciando tomada de remédio, higiene, alimentação,
perdem peso, às vezes abusam de álcool e drogas, né? E se expõem ao volante, por exemplo. Então, tudo isso pode estar no escopo de um comportamento suicida. Então, muitas vezes, quando se identifica também um comportamento de negligência de si, também, além das tentativas, e algo de exposição física, algo autodestrutivo, como dirigir alcoolizado, são sinais que você precisa investigar para ver se tem algo por trás, uma depressão, um transtorno de personalidade ou algo assim. Tá bom. O Setembro Amarelo, foi o que você falou. Foi. Então, que bom que o setembro voltou. Voltou. Que a gente consegue falar, né, praticamente em maio, que a gente consiga falar sempre, né, que tiver oportunidade, porque é um tema muito sensível, é um tema, às vezes, até antes negligenciado pela própria imprensa, e que a gente tenha mais canais como esse pra gente poder falar mesmo. Eu acho que está sendo interessante justamente para reverberar esse setembro, maio, abril. Dando continuidade, a gente tem só uma última pergunta aqui, mas se você tiver mandar, só pode mandar isso para complementar, é a questão do padrão de comportamento desses jovens. Quem participa desses jogos, ou desse jogo, que assiste a série, tem um padrão de comportamento? Porque a gente falou muito assim de beber, você acabou de explicar agora, de beber ao volante ou tentar tomar comprimidos, perfume, mas tem um padrão de comportamento das pessoas que participam, que são aliciadas para esse jogo? Tem um padrão efetivo, assim? Que de repente o pai possa identificar, a mãe possa identificar? Pelo que eu pude ver, ao que parece, por haver cortes, né, a pessoa se cortar, elas escondem mais parte usam roupas mais longas, ficam muito tempo no quarto, acordadas, principalmente até tarde, né? Mas eu acho que esse tipo de alteração talvez possa ser investigado entrando na rede social do seu filho, né, no Facebook. De repente. É o que eu posso te dizer. Tá bom, então antes da gente encerrar, eu queria que o senhor, de repente, desse algumas dicas para esses internautas que não necessariamente nessa condição de vulnerabilidade mesmo mental, mas pai, um amigo, um colega, porque a gente falou um pouco da série, discute também outras questões de orientação sexual, bullying, cyberbullying, então assim, tem alguns temas também sensíveis, sobretudo a juventude. Então, assim, de repente, uma dica final, um alerta para que a família, para que os amigos consigam identificar e quem sabe até socorrer uma pessoa que está numa situação dessa. Eu gostaria de convocar que todos se tornassem agentes acolhedores das pessoas que têm essa ideação suicida, né? Ler a respeito, estar atento aos sinais de quem está à sua volta, propor fórum ou ações na reunião de condomínio, na escola, gincanas. Então, eu acho que esse assunto tem que ser reverberado mesmo, porque é algo importantíssimo. É a segunda causa de morte nessa faixa etária, né, de 15 a 24 anos, às vezes um pouco mais cedo até. Então, transforme-se num agente de escuta e condução ao tratamento. Eu acho que isso é o principal. Então tá, isso. Obrigada. A gente volta no próximo momento. Bom dia.